Agora vamos conversar novamente com a técnica ambiental responsável pela área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, sobre a criação de um refúgio de vida silvestre nos municípios de Cajueiro da Praia e nos outros que compõem o habitat do peixe-boi. A gente está com uma proposta de criar uma outra unidade de conservação, que seria o refúgio de vida silvestre do peixe-boi marinho, que seria a área pegaria uma parte do Luiz Correia, Cajueiro da Praia e Barroquinha e Chaval no Ceará. A maior parte seria em área de preservação permanente, que são áreas já protegidas por lei, e a parte costeira onde o peixe-boi marinho vive. Então a ideia é criar essa unidade de conservação um pouquinho mais restrita do que a APA, que a APA é uma unidade mais de ordenamento territorial do que de proteção ambiental de fato, E aí o refúgio de vida silvestre seria uma unidade de conservação um pouquinho mais restrita dos seus usos, Só que em nenhum momento, para você criar uma unidade de conservação de proteção integral, que no caso é o refúgio de vida silvestre, você não pode ter área urbana dentro da proposta. A maior parte da área é a área de preservação permanente, são áreas de manguezais, A questão da faixa de praia, que já é uma área protegida, que não é possível construção, E nas áreas urbanas, que nem na Barra Grande, o limite do refúgio seria a linha de água, a linha de maré. Então, todas as ocupações existentes dentro seja Barra Grande, seja toda a área costeira do Cajueiro da Praia, Barrinha, estaria fora. Vamos destacar hoje uma publicação inédita sobre a fauna e a flora do litoral do Piauí. É o livro Guia Ilustrado da Biodiversidade do Litoral do Piauí. Um belíssimo exemplar de mais de 250 páginas sobre a fauna e a flora daquela região. A organização do livro é dos oceanógrafos Ana Cecília Giacometti May, que trabalhou na região para a Embrapa Meio Norte, e Daniel Lobman, que em conjunto com diversos outros pesquisadores identificaram os espécimes da planície litorânea com fotos, características e seus nomes e classificações científicos. Vale a pena ter em casa esse belíssimo trabalho. A aquisição pode ser feita através do site que você encontra na tela. Nós voltamos já. Já sabemos que Parnaíba é uma das cidades históricas do Piauí e recentemente o IPHAN procedeu ao tombamento do conjunto histórico e paisagístico da cidade, que você pode conhecer neste folheto. Parnaíba já foi uma das cidades mais ricas do país. Às margens do rio Igaraçu, onde fica localizada, entrou boa parte da riqueza desta região. Desta época de apogeu, ficaram apenas os grandes casarões coloniais. Parnaíba entra para o seleto grupo de cidades históricas do Brasil, algo que merece ser comemorado. Muitas teorias sobre a nossa colonização e de vestígios de civilizações como os fenícios e os sambaquis serão abordados no Descubra o Piauí nos próximos programas. Nós, inclusive, mostraremos imagens inéditas de sítios arqueológicos com pinturas rupestres que se espalham, na verdade, por todo o norte do estado. Para falar
um pouco sobre essas questões, vamos acompanhar uma entrevista com o historiador Diderot Mavinier sobre a história da colonização do norte do nosso estado e do delta do Parnaíba. Essa passagem do Ceará para o Maranhão era um local de difícil acesso, muitos baixios, né? Concentração dos índios tremembés, que eram notadamente os índios mais bravos do Brasil. Por conta disso, houve uma resistência muito grande para a chegada dos portugueses. O primeiro a ter esse contato é Nicolau de Rezende, que sofreu um naufrágio na costa do delta, né? E passou a conviver com esses índios. Em 1587, passa por aqui um fazendeiro que estava na Bahia, que é o Gabriel Soares de Souza, e tem contato com Nicolau de Rezende, que lhe fala que estava aqui já há 17 anos, 16, 17 anos. E não consta que o Nicolau de Rezende tenha voltado com o Gabriel Soares para a Bahia. Ele muito provavelmente permaneceu aqui e é ele que dá início a esse processo de colonização, processo que facilita a vinda dos portugueses para o norte do Piauí e para a região do delta, né? Que era uma região que logo em seguida se torna um entreposto de contrabando de mercadorias e principalmente de escravos. Logo depois da independência do Brasil, o Brasil começa a receber muitos ingleses, Parnaíba não foi diferente. Recebeu também seus ingleses e um deles, conhecido como Paulo Inglês, na metade do século XIX, ele funda a Casa Inglesa, que depois ficou sendo dirigida pelo James Frederick Clark, que vem a ser o descobridor da importância comercial da cera da carnaúba, né? E depois o Moraes vai ser a primeira indústria do mundo de beneficiamento de cera de carnaúba. Então essas pessoas formam empórios em Parnaíba. A Casa Inglesa tem comércio direto com Liverpool na Inglaterra, né? O Moraes vai buscar na França seu primeiro grande navio, que é o José Moraes, que ele traz de Marseille para fazer esse comércio todo. E nós temos o caso dos franceses, como o Roland Jacot, né? Que fez um trabalho bonito em Parnaíba, inclusive no começo do século XX, trouxe para Parnaíba uma coisa que virou moda no final do século XX, que é a responsabilidade social, né? Que Parnaíba tinha esse sentimento grandioso. Ele funda um hospital, funda um posto de puericultura para cuidar das crianças carentes de Parnaíba, isso em 1938, o que virou moda no final do século XX, né? A responsabilidade social. Em Parnaíba, no começo do século XX, já praticava essa responsabilidade social, vinda desses imigrantes que vieram da Europa para Parnaíba, né? Você pode conhecer um pouco mais sobre essa visão da história do Piauí em 2 livros do autor. Um sobre os índios tremembés e o outro sobre a história e a geografia do Piauí, em conjunto com Aldenora Mendes Moreira. Para maiores informações, envie um e-mail para o autor com o endereço que você vê na tela.